continuar nossos estudos relativos à equação do segundo grau. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. A primeira coisa que nós temos que fazer na equação do segundo grau é determinar quem é o termo A, quem é o termo B, quem é o termo C. Termo A, quem acompanha o x quadrado. Como eu não tenho nada aqui, é como se fosse 1. Termo B. Termo B é quem acompanha o x, no caso aqui é o menos 6. Termo C é o termo independente, termo sozinho, no caso aqui é o mais 9. Vou calcular agora o discriminante, que é o delta. Então, eu tenho o quê? Delta é igual B ao quadrado. Meu B é menos 6, então eu tenho menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. Ok? Tem então o quê? Menos 6 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Então, eu tenho mais 36. Menos 4 vezes 1 vezes 9, eu tenho menos com mais menos, menos com mais menos. Eu tenho menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. Eu tenho 36 e devo 36. Então, meu delta é igual a 0. Agora, eu vou calcular as raízes da minha equação do segundo grau. Os valores de x, ok? Então, eu passo a ter o quê? X é igual a menos o b. Quem é meu b? Menos 6. Então, é menos 6. Este menos aqui é da fórmula. Mais ou menos raiz de delta. Qual é o valor do meu discriminante? 0. Então, vou substituir aqui. 2 vezes A. Quem é A para mim? 1. 2 vezes 1. Ok? X é igual. Menos com menos, mais 6. Mais ou menos raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0, 0. 2 vezes 1, 2. Somar 0 ou subtrair 0 não vai fazer diferença. 6 mais 0 é 6 e 6 menos 0 é 6. Então, eu tenho um único valor para x. X é igual a mais 6 dividido por mais 2. Então, x é igual a 3. A minha única solução que eu tenho aqui é o valor 3, ok? Olá, vamos a mais um exemplo de equação do segundo grau. Então, vamos começar determinando quem é A, quem é B e quem é C. A para mim é quem multiplica o x quadrado, no caso é 1. B para mim é quem multiplica o x, no caso é 4. C para mim é o termo independente, no caso é o mais 10. Substituo para descobrir agora o discriminante, o delta. Delta é igual a b ao quadrado, então eu tenho 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é mais 10. Delta é igual a 4 ao quadrado, 16. Ok? Menos 4 vezes 1 vezes 10, eu tenho menos 40. Então, eu tenho 16 e devo 40. Se eu tenho 16 e devo 40, eu, no caso aqui, devo menos 24. Ok? O que acontece agora aqui? Eu tenho um delta igual a menos 24. Se eu tenho que substituir esse delta aqui na fórmula aqui para descobrir os valores das raízes, eu passo a ter o quê? X é igual a menos o b, que é o 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 24, sobre 2 vezes A, que é 1. Então, eu tenho x é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 24 sobre 2. Pessoal, mas eu não tenho raiz quadrada de número negativo dentro dos números reais, ok? Então, quando eu encontro um delta negativo, eu já sei que eu não vou encontrar raízes para esta equação dentro dos números reais. Então, temos uma conclusão aqui. Quando eu tenho um delta maior que 0, eu sempre vou encontrar duas raízes diferentes. Quando eu tenho um delta igual a 0, eu vou encontrar duas raízes iguais. E se eu tenho um delta menor que 0, a equação não tem raízes reais. Eu não tenho uma raiz
quadrada de um número negativo dentro dos números reais, ok? Equações do segundo grau, agora casos de equações incompletas. Então, o que seriam equações do segundo grau incompletas? Quando me falta o termo B ou quando me falta o termo C. No primeiro caso aqui, vamos fazer exemplos de quando falta o termo B. Então, no caso aqui, meu termo A é 1, porque é o termo que multiplica o x². Meu termo B é quem multiplica o x, eu não tenho, então é 0. Meu termo C é o termo independente, no caso é o menos 25, é o termo que vai sozinho, ok? Quando me falta o termo B, quando eu tenho uma equação incompleta faltando o termo B, eu não preciso resolver essa equação por Bhaskara. Posso resolver por Bhaskara? Posso, mas não necessariamente preciso resolver por Bhaskara, porque existe aqui o método mais prático. Então, eu posso fazer x² menos 25 é igual a 0. O que eu vou fazer para resolver essa equação sem utilizar Bhaskara? Vou isolar o meu x e vou descobrir as raízes desta maneira. Então, para isolar o x, o menos 25 está me atrapalhando. Eu vou passar para lá. x² é igual a mais 25. É quadrado? Vou passar para lá em forma de raiz. X é igual a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 pode ser mais 5 ou pode ser menos 5, porque mais 5 vezes mais 5 dá mais 25. E menos 5 vezes menos 5 também dá mais 25. Então, eu tenho como solução aqui mais 5 e menos 5. Ok? Vamos ver um segundo exemplo. Meu A é quem multiplica o x², então é 2. Meu B é quem multiplica o x, não tem. Meu C é meu termo independente, no caso é o menos 18. Então, no caso aqui, está faltando o meu termo B. Se está faltando o meu termo B, eu tenho, então, aqui uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B. Neste caso, eu posso fazer o que, então? Eu posso resolver sem utilizar Bhaskara. Então, eu vou fazer lá 2x² menos 18 igual a 0. Então, eu vou fazer o que aqui? Vou isolar meu x² ou vou isolar meu x. 2x² é igual, passo para lá, mais 18. 2 está dividindo, está multiplicando, vou passar dividindo. Mais 18 dividido por 2. x² é igual a 9. Quadrado, raiz. X é igual a raiz quadrada de 9. Quem vai ser minha raiz quadrada de 9? Pode ser o mais 3, como pode ser o menos 3. Mais 3 vezes mais 3 dá mais 9. Menos 3 vezes menos 3 também dá mais 9. Então, no caso aqui, a minha solução é mais 3, será, né? Mais 3 ou menos 3, ok? Próximo exemplo de equação do segundo grau incompleto. Termo A, 7. Termo B, não tem. Termo C, menos 14, termo independente. Vou isolar o meu x. 7x² menos 14 igual a 0. No caso aqui, eu vou passar a ter o quê? 7x² é igual a mais 14. 7 está multiplicando, passo dividindo. x² é igual a mais 14, dividido por mais 7. x² é igual a 14 dividido por 7, mais 2. Quadrado, vem para cá em forma de raiz. Ah, mas eu não tenho raiz quadrada de 2. Não tenho uma raiz quadrada de 2 exata. Temos uma raiz, mas ela não é exata. Então, no caso aqui, a solução, como é uma raiz, ela pode sair daqui como mais raiz quadrada de 2, como menos raiz quadrada de 2. Então, a minha solução aqui, eu vou deixar em forma de raiz, que também não tenho como simplificar. Se fosse o caso de um número aqui que desse para fatorar e simplificar, eu faria isso. Então, eu tenho aqui como resposta mais raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 2. Ok, turminha? Próximo caso será quando falta meu termo C. Vamos agora à resolução de equações no segundo grau incompletas, quando me falta o termo C. Então, no caso aqui, eu tenho que meu A é igual a 1, porque é quem multiplica o x². Meu B é quem multiplica o x, então é menos 5.
Meu C seria o termo independente, que eu não tenho, então é zero, ok? Então, neste caso aqui, quando falta o termo C, numa equação do segundo grau, eu posso resolver por Bhaskara? Posso resolver por Bhaskara. Mas posso resolver de outra maneira que não seja Bhaskara? Também posso, porque é uma equação incompleta. No caso aqui, vou usar o que aqui? Eu vou usar de fatoração. Nosso caso aqui de fatoração será qual? Aquele que é fator comum em evidência. No caso aqui, eu tenho x aqui e tenho x aqui. Então, meu fator comum em evidência aqui será o x. X vezes o que me dá x ao quadrado? X. X vezes o que me dá menos 5x? Menos 5. Igual a zero, ok? Aqui, pessoal, para descobrir os valores das raízes agora, eu vou igualar esse termo aqui que está antes da multiplicação a zero. E o que está após aqui, ó, tá? O x menos 5 também vou igualar a zero. Vou passar a ter aqui dois tipos de equações do primeiro grau agora. Eu vou ter x igual a zero e x menos 5 igual a zero. Vou resolver essa daqui, ó. X é igual a mais 5. Qual é a solução para essa equação do segundo grau, faltando o termo C? 0 e mais 5. Ok? Então, equação do segundo grau, faltando o termo C, sempre vai cair em fatoração, tá? Sempre vai cair no caso de fatoração. Aqui, meu A é o 3, que multiplica o x quadrado. Meu B é o menos 10, porque multiplica o x. Meu C é o zero, é o termo independente, eu não tenho esse termo independente ali. Posso resolver por Bhaskara? Posso. Posso resolver de outra maneira? Sim. Fator comum em evidência. Então, eu tenho lá 3x quadrado menos 10x igual a zero. Fator comum em evidência é o meu x. Então, x vezes o que me dá 3x ao quadrado? 3x. X vezes o que me dá menos 10x? Menos 10. Vou igualar meu x igual a zero, é a minha primeira raiz, tá? Minha primeira solução. E vou igualar meu 3x menos 10 a zero também. E vou resolver essa equação do primeiro grau aqui. 3x é igual a 10, x é igual a 10 sobre 3, 10 terços. Então, qual a solução dessa equação? 0 e mais 10 terços, sem resolver por Bhaskara, ok? Se eu observo que, no caso de equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C, observe que neste caso, uma das raízes é sempre zero. Bons estudos, estamos finalizando aqui os exemplos de todas as maneiras que podemos resolver uma equação do segundo grau.